Para quem não me conhece, meu nome é Gisleide Novello, eu sou estilista, eu faço criações de vestido de noiva e faço os vestidos de noiva exclusivos e personalizados. E esse canal foi aberto para falar sobre o beabá da costura, desde o básico até o mais complicado. No vídeo de hoje a gente vai estar falando no tão esperado, desejado e querido corselet, para a gente estar fazendo ele, costurando, montando, cortando, e vamos ver o que dá para fazer nesse vídeo hoje. Nós vamos estar falando de alguns tipos de corselet. São vários os corselets que existem e existem várias formas de fazer um corselet, ok? Existe aquele que é realmente com a costura aparente, que você precisa fazer ele todo moldado, não é mesmo? Para modelar aquela cintura, e ele é trançado nas costas. Existe um corselet normal, padrão, sem a costura aparente, é o que a gente vai estar fazendo hoje, que ele é muito utilizado em vestidos, em peças de roupas, ele pode servir para base de um macacão, para base de um vestido, enfim, você pode estar usando até sozinha, né? Existe um outro corselet que ele tem uma base de corselet todinho e ele tem o bojo marcado. Também é diferente, ele pode ficar sendo, tomara que caia, ou você pode até colocar uma alça e depois a gente vai estar falando sobre esse corselet. Existe o corselet próprio específico que nós fazemos para noivas, que tem uma outra estrutura mais definida, detalhada. E existem aqueles corselets que são feitos somente para afinar a cintura e que tem N barbatanas. Nós vamos estar fazendo a modelagem de vários corselets e a gente vai começar, óbvio, pelo que é mais simples, e depois nós vamos ir fazendo os outros. Uma coisa que eu vou relembrar para vocês aqui. Nós fizemos o molde, você vai fazer, como eu falei, a base do molde da sua blusa e dali você vai ver qual é a altura. Aqui é a linha da cintura. Eu vou estar fazendo esse corselet para mim, então eu vou estar fazendo ele até a linha mediana do quadril, ou seja, se a altura do seu quadril é de 20 centímetros, que na maioria das vezes é 20, 19, você vai dividir essa metade, no meu caso foi 20, você coloca 10 centímetros. Você faz até essa linha. Por quê? Se eu for fazer para mim até a linha da cintura, não dá, porque eu não visto mais 38, 36, o corselet não vai ficar certinho na cintura, ele vai ficar saindo, ele vai ficar subindo. Por mais que você não queira fazer isso tudo, mas se você quiser fazer assim, ó, um pouco a mais, já serve também, porque se você fizer literalmente na cintura e não for vestido, for um corselet somente para ela usar com short, com uma saia, com vestido, ele vai ficar depois soltando. Mesmo que você tenha aquela coisa da barbatana, fica muito curto. Às vezes a pessoa vai usar com uma calça ou uma saia de cintura baixa, então tem que prestar atenção a isso. Uma outra dica importante sobre corselet. Quando você faz para uma pessoa, principalmente que começam a ser a partir do 46, 48, os corselets precisam realmente serem mais baixos. Independente se você vai colocar num vestido, numa saia ou no que for. Por quê? Para ele fazer pressão nessa parte da barriga e ele não subir, senão ele vai fazer isso aqui, ó, que vai subir. A mesma coisa na cintura, para ele pressionar a cintura. Outra coisa, em relação ao corselet, quantidade de divisões. Gente, quanto maior é o manequim, ou seja, o tamanho do manequim, 48, 50, 52, você precisa muitas vezes aumentar essas linhas daqui. Essas linhas no corselet, elas querem dizer para você o seguinte, são linhas de reforço, são linhas que vão te ajudar a segurar aquele busto, aquele corpo. Essa aqui é uma linha padrão. Existem outras linhas que são feitas aqui na diagonal quando você quer causar um outro efeito. Por exemplo, essa é uma linha básica de sustentação padrão e normal no corselet. Se você quiser fazer um efeito diferenciado, aqueles que são aqui cortando pela diagonal, são justamente para você
a juntar o busto, ou seja, pessoas que têm o seio muito afastado ou pessoas que têm pouco seio, você tem que vir ele aqui, ó. Se for o caso, você faz até 2 aqui. Então aqui, como eu falei, é em relação a isso. As pences, a mesma coisa, você vai observar e se tiver que entrar mais, você vai entrar. Lembrando da altura daqui das costas, que você precisa, aquela altura que a gente sobe lá na camisa, lembra? De 3 centímetros, muitas vezes você precisa manter. Por quê? Para poder não ficar aparecendo aquela gordeirinha daqui das costas. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês é o seguinte, esse aqui tá o molde da frente, esse aqui das costas. Foi aquilo que eu falei. Quando você tiver que subir nessa pontinha aqui da lateral 2 ou 3 centímetros, aqui precisa estar mais alto. Para você saber se ficou certo ou não, você vai pegar o seu molde, tá? E você vai virar, ó. Essa lateral aqui é a que vai encaixar com essa lateral. Então você vai pegar esse molde aqui, ó, e vai ver se esse tamanho tá certo. Se ele tiver certinho aqui, tudo bem. Agora, ok, você subiu aqui, lembra de subir na frente, no cantinho da lateral também, ok? Tá? Então nas costas, se você precisar fazer mais divisões, você faz, não tem problema, que é justamente para ajudar a dar uma sustentação. Aquilo que eu falei, abaixo da linha do sutiã, somente quando é uma pessoa 36, 38, no máximo 40, senão perde totalmente a sustentação desse busto e ela não vai se sentir segura. Aqui, você que vai definir se você vai colocar um zíper ou se você vai colocar um trançado. Lembrando que o trançado, na maioria das vezes, em 90%, não dá tanta firmeza como o zíper. Então você poderia até colocar um zíper por dentro e depois fazer um trançado com o forro por fora disfarçando. Ok? Depois a gente vai estar falando e mostrando sobre isso. Muitas vezes aqui nessa lateral daqui, a gente precisa deixar a mesma coisa, 2 centímetros a mais ou 3. Por quê? Para não ficar tão decotado debaixo da cava e justamente não ficar aparecendo aquela gordurinha. Então muitas vezes a gente precisa subir aqui e deixar esse decote mais aqui e não aqui. Então cada caso é um caso, tá? Cada cliente é uma cliente e você que precisa estar verificando. Em relação ao tecido, você vai dispor o tecido de forma que aqui, ó, onde tem a parte da auréola do tecido, fique paralelo a essa parte. Então, para que não tenha problema depois do tecido sair, do molde sair do fio do tecido, você mede aqui, ó. Se deu 27 aqui, aqui tem que estar dando 27, aqui tem que estar dando 27, ou seja, a mesma medida tem que estar dando nele todo. E você vai posicionar o seu molde aqui. Aqui tem o meio. Eu vou estar colocando essa parte aqui, ó. Você precisa colocar o molde de forma que quando você disponha ele, dê para você tirar a costura, a margem de costura. Depois que você posicionou o seu molde e colocou os alfinetes, você vai marcar com o seu giz de costureira aquela margem que você precisa. Eu fiz as marcações, como vocês podem ver, tá meio fraquinho, tá? Ó, mas eu já fiz as marcações. É mais ou menos 1 centímetro, 1,5 que eu deixo. E você tem que lembrar que aqui, com o tecido dobrado, eu tô cortando a parte da frente somente, ou seja, a lateral direita e a lateral esquerda. Se eu for usar o mesmo tecido para forro, então eu tenho que cortar mais uma vez, e é o que eu vou fazer. Você vai cortar agora o recheio que você vai colocar no seu corselet para dar uma firmeza. Pode ser uma cavalinha, pode ser uma entretela para você colar. Você que vai escolher e ver qual que você acha melhor. A mesma coisa você vai fazer na hora que cortar a parte das costas. A única coisa que você vai definir é se você vai usar o trançado nas costas. Aí você não pode cortar reto, você tem que criar aquele Vzinho aqui, né? Que é para diminuir. Você faz aquele V daqui até aqui, ó, até na cintura, tá?
você entra aqui, de repente 2 centímetros ou 3 de cada lado, depende da abertura que a pessoa quiser no decote das costas, ok? Se você for colocar zíper, deixa a quantidade de zíper. Se não for colocar zíper nas costas no meio e quiser colocar um zíper na lateral, você coloca aqui a margem de costura para a opção do zíper na lateral também. A parte do forro eu não vou usar entretela, não tem necessidade, nem a outra entretela que cola, que eu também não tô com ela aqui. Então eu vou colocar o forro, vai ser um recheio de um tecido de algodão que tem elastano. Depois que você cortou o forro, cortou tudo direitinho, o enchimento, o recheio que você vai fazer, o que você vai fazer agora para você não se perder é ficar só com essa parte aqui do meio. Você vai pegar a parte do meio, soltar os seus moldes devagarzinho. Você pode colocar acima um de cada, que é para você saber quem é quem. Aqui é o forro. Você vai tirar uma parte de cada, ó, que é o forro. Você pode pegar e escrever, se você quiser aqui, ó. Você escreve, ou se você não quiser escrever os números, você vai lá e coloca por cima daqueles que você estava fazendo. Ó, você já sabe que aqueles lá são o forro. E aqui você ficou com o tecido principal. O que a gente precisa saber aqui? As marcações para você colocar as barbatanas. Aqui está posicionado o molde somente da frente. Então, você tem duas formas agora para você colocar a sua barbatana. Você pode juntar cada peça dessa e colocar a sua barbatana. E você pode fazer dessa outra forma que eu vou estar fazendo. Depois, em um outro vídeo, eu vou estar juntando, vou colocar a barbatana aqui, como todo mundo faz. Eu vou mostrar essa outra forma em primeiro lugar, porque para vocês verem e entenderem que dessa forma fica bastante armado e dá bastante resultado. Existe uma outra forma de você eliminar aquela quantidade de corte, você fazer o corte padrão de um corset, porém você colocar as mesmas estruturas. Quais são? Eu vou juntar aqui agora essa parte aqui, ó. Eu agora estou só com o recheio, com o forro. Se eu precisasse usar aquela quantidade, por exemplo, eu tô com uma pessoa que já é 48, né? O que eu poderia fazer aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês aqui. Você vai pegar a sua régua e o seu giz. Vocês estão vendo agora que o recheio do corselet tá todo riscado. Por que ele tá riscado? Porque aqui, em vez de você fazer todos esses cortes por fora, se você não quiser ter esse trabalho, você pode ter esse outro trabalho, porque trabalho todos vão ter, porém de formas diferenciadas. Você pode pegar o seu viés, um viés normal, e você vai posicionar, ó, em toda essa área daqui, sempre lembrando de você deixar 3 dedinhos, ó, 5 centímetros, tá? Sempre lembrando de você deixar uns 5 centímetros, 3 centímetros, tanto embaixo como em cima, para na hora que você for costurar, fazer o acabamento não atrapalhar. Então você vai fazer isso aqui, ó, na margem dele toda, em todos esses riscos que nós fizemos. Você vai costurar esse viés nas duas laterais. Se for uma pessoa que precise de mais sustentação, você usa a mais larga que tem, que é o que que depois eu vou mostrar para vocês. Usa a mais larga e você vai usar assim, ó. Então vai ficar uma barbatana desse lado e a outra barbatana do outro lado, ou seja, uma aqui e a outra aqui. Eu vou estar fazendo com o preto, com o viés preto, para vocês visualizarem aqui de como seria, tá? Só que eu não vou fazer dois, eu não vou fazer duas, todas aqui, porque fica muita coisa, não tem necessidade. Eu vou usar só uma aqui, ó. Aqui já tem, ó, tá? Vai ser esse efeito aqui, gente. Agora, prestem atenção, não adianta você estruturar ele bastante, colocar bastante barbatana, deixar firme, e o tecido que você está usando é um tecido super mole, macio, que vai ter um efeito ruim lá na frente. Se você vai estar usando, o seu tecido principal é mole,
você precisa, pelo menos, se for reforçar ele, porque é uma pessoa mais cheinha, você precisa que o teu recheio seja com um tecido bem forte, que é para que aquele recheio consiga fazer um efeito bom lá na frente. E se possível, por exemplo, se você for obrigado a fazer um corset com crepe, com tecido super mole, porque não tem outra cor, não achou outro tecido, você faz até 2 camadas do próprio crepe. É trabalhoso, mas roupa de festa, gente, é assim. Se a pessoa tem pouco busto, muitas vezes não compensa vir com a barbatana por cima do busto. Às vezes vale a pena você vir com ela até aqui embaixo do busto. Por quê? Porque essa parte de baixo do busto vai ajudar, ó, a levantar essa área do busto dela. Então vai fazer com que ela tenha mais busto. A mesma coisa, uma pessoa que tem pouco, quanto mais você colocar na lateral, mais vai juntar o busto e dar mais volume para o busto. Eu vou passar na máquina agora com linha branca para vocês verem cada um desses. Olha, uma coisa que eu vou dizer, ele está aqui, né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer assim nesse viés na hora que você for passar na máquina. Por quê? Para que essa parte daqui, ó, não fique com a ponta depois machucando, saindo da barbatana, da de silicone. E quando você for colocar a barbatana de silicone, você precisa fazer esse abaulamento aqui, ó, gente. Você não pode colocar ela quadrada, porque essas pontas depois de um tempo, quando começar a soltar, vai machucar a pessoa. E por isso que aqui, ó, precisa estar travado, que é para ele prender aqui direitinho. Exemplo, essa aqui é uma que é costurável também, essa barbatana, né? Você poderia vir aqui, costurar ela aqui direto, ó, sem colocar o viés. Sim, poderia. Se for uma, é porque eu vou ter outra que não vai ter costurável, por isso que eu tô colocando o viés, e para vocês já saberem, quando for aquela de silicone também, vocês saberem o que pode fazer. Se for a costurável, você vem com ela e costura. Só que aqui nas pontas, você precisa pegar uma pontinha de viés, dobra 2 vezes e você faz isso, ó. Você vai costurar aqui, essa pontinha aqui, ó, para que ela fique presa e para que, se acontecer depois dessa barbatana começar a desfiar, porque a gente sabe que aquela costurável fica desfiando depois, você tem uma proteção aqui. E quando vocês forem fazer isso aqui, gente, você faz a medida aqui, ó. Mede quanto que tá dando, marca. Mede aqui quanto que tá dando, marca. E para ela sair certinha no meio. Do outro lado ficou assim, ó. Tá? Perfeitinho aqui. O que que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu, ó, vai virar ele todinho. Vamos virar ele aqui. Esse lado vem pra cá. Esse vem pra cá. E esse vem pra cá. Agora você vai pegar a sua parte, ó, e vai colocar aqui por cima. Qual é o próximo passo para você fazer? Passar um ferro. Você passou e que você fez tudo direitinho, você vai vir aqui, ó, e vai acertar aqui, ó. Ó, já fez uma parte. Você vai prender agora essa parte aqui. Acertou, passou, veio com tecido. Aqui você tem o seu corset que já tá todo montadinho aqui, ó. E aqui a parte do avesso. E ó, antes de você juntar essas partes aqui, você já pode passar esses dois na overlock, ó. Você passa os dois juntos, tanto depois que você tiver costurado aqui, claro, né? Senão depois não dá mais para costurar. Aí você passa o recheio, né? Que é esse forro, mais essa parte de cima daqui. Você pode pegar para experimentar. E você já pode colocar por cima, ó, para você ter uma ideia. Aqui nós já costuramos, ele tá todo costurado por dentro, ó, como vocês podem ver. E eu vou passar costura toda aqui, ó, no ferro. E a mesma coisa a gente vai estar fazendo com a parte das costas. E agora que você tem aqui o forro, ó, lembra do forro da frente? Então, você já pode pegar o forro seu e colocar aqui para você prender ele, tá? Ó, aqui, aqui vai prender com aqui
e depois esse aqui e esse aqui. E é a parte interna que vai ficar virada para nós, para nossa pele. Ó, a parte do busto já tá montada e olha que a gente não está com a barbatana, a gente não está com o bojo, ou seja, só do corte mesmo que foi feito, da modelagem, você já vê a diferença. Uma coisa, para você não se perder, você deixa aquela parte de lá, ó, todinha com o forro só, separado. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Então aqui nós já fizemos a mesma coisa que nós fizemos no outro e agora a gente vai juntar a parte. Vamos pensar que agora é a hora de você passar no overlock e acertar tudinho. Então vamos juntar aqui. E agora nós vamos passar na máquina. E aqui, ó, meninas, que é o forro, a parte interna, né, que vai ficar para dentro, você vai fazer a mesma coisa, você vai juntar agora. Primeiro você passa na overlock, tá bom? E depois você junta, ó, coloca os papéis para você saber a numeração que é meio, que é lateral, tá? Que é para você não se confundir. Então vamos prender aqui a parte do forro. Depois que você overlockou, passou na máquina, passou o ferro, você vai pegar agora, ó, para você juntar essas partes aqui, tá bom? Ó. Essa parte daqui que a gente vai colocar as barbatanas, a gente já pode pegar elas e juntar aqui, tá? Aqui, meninas, então essa é uma boa hora para você experimentar. Vocês estão vendo que ele não está com bojo ainda, tá? E também não está ainda com as barbatanas, ou seja, ele tá todinho, prontinho, certinho. Olha aqui, tá vendo? Depois que você experimentou, você já viu que deu tudo certo, você vai juntar, ok? Vai juntar ele, ó, você começa aqui pelo meio, tá? E você vai marcando. Você, depois de qualquer coisa, você alinhava, experimenta de novo. Todo certinho. Se você vê que tem alguma diferençazinha nessa parte, você vai lá e passa a sua régua, né? E faz um acertozinho. A gente no meio vai fazer assim, ó, aquele piquezinho, tá? Que é pra assentar melhor. Você vai virar ele aqui todinho, ó. Certinho o acabamento aqui, ó, tá? Então você vai observar na hora de você montar. Você vai passar uma costura aqui por dentro. Depois que experimentar que tiver tudo certinho, você vai passar uma costura aqui por dentro, batendo essa costura daqui, ó, tá? Você vai passar um pesponto. Eu deixei um pesponto branco aqui, ó, que é para vocês conseguirem visualizar. Tá vendo? Ó. Agora é a hora de colocar as barbatanas, ok? Tá aqui, né? A frente, tá aqui já com o forro. Ele vem redondo assim, sempre vem assim a barbatana. Você vai colocar ela assim, nessa disposição aqui, tá? Ó. Vocês estão vendo essa parte aqui, ó? Essas partes. Agora que você já pôs a barbatana, você vem, põe o alfinete e dá um pontinho à mão mesmo, tá? Bem reforçado, que é pra barbatana depois não sair. Então, depois que você fez essa parte, você acerta aqui, nesse final aqui dele já, vê se tá tudo certo. E aí, você deixa um lado aqui aberto, para você colocar o bojo, tá, gente? Você centraliza seu bojo aqui, tá? Nessa linha do meio, coloca ele aqui no meio, o bojo que você sabe que é, e você prende lá.
Se você não quiser prender aqui, dependendo do tecido, se o tecido for muito molinho, não vale a pena prender na parte da frente. É bom que você venha e prenda ele aqui no forro, porque senão ele pode ficar dando um repuxo lá. Você já arrumou ele aqui, aí o que que você faz? Vem, ó, já prendeu ele aqui, que aí ele já te facilita. E você vai prender o seu bojo por dentro. Você vai pegar aqui, ó, vai virar e vai prender aqui. Mas prender esse bojo só com um pontinho à mão mesmo. Para colocar o bojo, você vai estar com o corset virado para você aqui. Essa parte aqui é a parte interna. Você vai colocar o bojo dessa forma assim, certinho. Aqui, você não precisar acertar. Chegou a hora de você fazer a bainha dele. Então, você vai abrir ele aqui novamente, ó. Isso, ele vai ficar um pouco mais curto aqui, por quê? Porque nós tivemos aquela diferença da costura aqui embaixo, lembra? Então não tem problema, ele vai ficar mais curto, mas você vai chegar a ele, você vai acertar ele aqui, ó. Você vai chegar ele todinho aqui pra você, ó, e vai colocando o alfinete de acordo com as costuras, tá? Depois que você virou ele aqui e juntou todas essas partes, ó, costura com costura, você vai costurar ele agora. E você vai desvirar ele aqui, ó. Ficou certinho. Então você vai passar um ferro agora e depois a gente pode passar uma costura aqui por cima para poder bater. Então, você vai pegar o seu zíper e já vai, ó, colocar ele, vai alinhavar. Primeiro, ver se aqui tá batendo com aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima tá certinho, aqui embaixo tá certinho. Tá tudo legal, a medida a mesma coisa. Então, o que que você vai fazer? Você vai vir agora e depois que experimentou ele, você vai tirar esse zíper daqui. Você vai marcar aonde foi que você colocou ele. E agora você tira ele, viu que tá tudo certo, você experimentou, a cliente experimentou, você tira esse excesso. Se você não quiser tirar esse excesso, você coloca ele pra dentro, ok? Agora você tem duas opções. Você pode retirar isso aqui, passar no overlock, virar aqui, ó, e passar uma costura em cima do seu zíper aqui. Ou você pode, mesmo sendo um zíper aparente, você pode pegar ele e colocar ele por dentro, tá? Para ele ter esse efeito daqui. Se você for decidir colocar o acabamento para dentro, para se você for engordar, acontecer alguma coisa, você coloca ele aqui, ó. Você vai vir com o seu zíper aqui, ó. Para que ele fique certinho, essa ponta daqui, ó, você vai dobrar aqui e vai colocar aqui dentro, tá vendo? Ó. Você vai fazer essa costura e vai ficar com esse acabamento interno por fora, fica perfeito, ok? Se você quiser dar mais um reforço nesse zíper e achar que essa costura não é suficiente, você vai ter que ter uma costura aqui no forro. O que que você vai fazer? Você vai abrir aqui por dentro, vai pegar esse zíper aqui e vai costurar por dentro, passar uma costura e depois você faz mais uma costura aqui. Do jeito que tá aqui, ó, você vai vir a mesma coisa do outro lado, que assim te facilita, tá bom? E você já pôs aqui, ó, você já pôs aqui embaixo, agora você pode soltar ele aqui, abrir, ó, para ficar mais fácil para você. E agora a gente vai passar na máquina. Aqui nós temos nosso corselet pronto. Como vocês viram, ele tá bem grossinho porque o tecido é grosso, ainda tem um recheio. E eu acho que o melhor é que seja assim mesmo, porque ele dá mais sustentação e fica mais justinho. E a gente vai estar experimentando pra gente ver. Então assim foi como ficaram as costas.
Vocês estão vendo? E foi a frente do nosso corselet. Ficou justinho, certinho, ó. Bem firme, tá? E aqui, ó, gente, se você quiser transformar num detalhe de festa, num corselet de festa, você coloca uma renda. Eu coloquei com alfinete para vocês verem. Se você tiver que colocar uma renda bordada, você vê como que fica bonito, ó. Você depois põe a sua criatividade em alta. E aí, o que vocês acharam? Tá vendo? Olha a elegância, olha a diferença de uma renda, como faz toda a diferença. Meninas, não tem mistério, é trabalhoso sim, porém vale super a pena. Todo corselet que você for fazer, independente de qual seja a forma, o importante é você forrar ele, você deixar ele firme, que é para a pessoa que estiver vestindo ele, mesmo que tenha mais busto, a pessoa se senta confortável e segura. O que segura o busto não tem nada a ver com tomara que caia por dentro, é exatamente o corselet. Se você tiver um corselet firme, bem ajustado e bem feito em você, acabou. Você pode usar o seu tomara que caia, que não vai cair. Uma das formas, um dos modelos, a gente vai ter outros vídeos de corselet e a gente vai estar fazendo de outras formas. Eu vou estar mostrando para vocês outros macetes que a gente tem para estar fazendo corselet, inclusive aquele corselet mais simples que a gente faria. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever, curtir, deixar o seu like. E se você se apaixonou por esse corselet, então compartilha com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, com todo mundo, tá bom?